Em 2001, eu trabalhava em um grande armazém de materiais de construção. Vamos apenas dizer que a empresa para a qual eu trabalhava tinha uma certa predileção pela cor laranja. Naquela época, eu já estava na empresa há uns 8 anos. Minha posição anterior era no RH, como assistente dos gerentes regional e da loja. A empresa eliminou aquela posição, então pedi para ser transferida para o departamento de RTV, que significa retorno ao fornecedor. A garota que estava trabalhando nessa posição deu seu aviso prévio, então a timing foi perfeito. O trabalho consistia em lidar com os diferentes fornecedores para obter crédito de volta para a loja por mercadorias defeituosas. Nossa empresa tinha uma política de devolução bem liberal em 2001 e algumas pessoas devolviam coisas estranhas, como unidades de triturador de lixo infestadas de larvas, furadeiras antigas que nem eram mais fabricadas. Você sempre podia dizer pelos números de série, cortadores de grama defeituosos e prateleiras montadas pela metade. Eu já vi de tudo. Meu cubo, de RTV, como chamavam, ficava no departamento de recebimento, na parte de trás da loja. Era um cercado de tela de arame de 12 pés de altura, com uma porta que balançava, que eu trancava quando saía para o almoço ou no final do dia. Eu tinha meu computador em um suporte improvisado, onde processava os créditos e fazia os fornecedores assinarem. Um dia, um fornecedor veio por causa de algumas molduras defeituosas. Eu estava de pé no meu computador, de costas para o cara enquanto ele inspecionava a mercadoria, tanto o produto quanto aparentemente a minha. Ele então me disse: "Vou te dar crédito por tudo aqui." Eu estava prestes a me virar e dizer: "Ótimo, obrigada", mas fui surpreendida por um objeto fálico de cor carne e enrugado, pendurado para fora de seu zíper, e ele apenas ficou lá, com as mãos nos quadris, para que eu soubesse que aquilo não tinha caído para fora por acidente. Virei de volta para meu computador e me senti desfalecer. Pensei: isso realmente aconteceu? Sem me virar novamente, entreguei a ele o papel de RTV para assinar. Ele disse: "Te vejo em algumas semanas." Levei um tempo no cubo para me recompor e depois fui até o escritório do gerente informar sobre a situação. Também liguei para o MOD, eles gostavam de suas siglas, e a resposta dele foi: "Bem, o que você esperava?" E começou a rir. Considerando que isso foi há 20 anos, vou adiantar e dizer que eu era bem bonita naquela época. Bronzeada, em forma, sempre com cabelo e maquiagem feitos, independente da minha aparência, eu não esperava isso de alguém com quem eu tinha que fazer negócios. O MOD sugeriu que eu deveria esperar e aceitar esse tipo de tratamento de vez em quando e que eles não iriam fazer nada a respeito. Liguei para a empresa do exibicionista e eles disseram: "Vamos investigar." Avançando algumas semanas, um colega de trabalho me abordou e perguntou: "Você soube? Aquele cara das molduras fez a mesma coisa com uma caixa. Agora ele não pode mais entrar na loja." Então, aquele filho da mãe não foi demitido. Olhando para trás, penso que deveria ter processado eles. Provavelmente estaria rica agora. Talvez eu devesse ter apenas rido e dito: "Isso é tudo o que você tem? Já vi maiores em recém-nascidos." Mas a visão retrospectiva é sempre 20/20. E no momento eu congelei, porque essa era a última coisa que eu esperava que acontecesse. Sempre me disseram que não era uma boa ideia ir ao parque local à noite. Eu tinha ouvido várias histórias sobre aquele lugar, desde pessoas sem teto se envolvendo em discussões acaloradas, até transeuntes sendo agredidos e até roubados. Tenho que admitir que não levava essas histórias muito a sério e costumava ir ao parque depois do anoitecer. Normalmente, eu passava pelo parque depois do meu turno como salva-vidas na piscina comunitária. Fazia parte da minha rotina e sempre parecia que eu era o único ali sempre que atravessava o parque. Sempre notava o cheiro inconfundível de maconha, mesmo que não visse ninguém por perto. Era um pouco estranho, mas eu não dava muita importância. Na noite em questão, eu estava passeando tranquilamente pelo parque
e me aproximando da área onde normalmente sentia o cheiro da cannabis, quando vi uma silhueta alta me seguindo. Não conseguia distinguir se a figura era homem ou mulher devido à distância, mas fiquei assustado mesmo assim. Então, vi que o agressor estava usando uma máscara de V de vingança, uma saia curta e empunhava uma faca. Nesse momento, meu coração disparou. Ouvi a figura mascarada soltar um grito agonizante. O grito não parecia feminino, soava como um homem desequilibrado. Independentemente de como essa pessoa se identificasse, ela estava usando uma máscara, segurando uma faca e gritando como um psicopata. Eu imaginei o pior. Disparei, correndo mais rápido do que jamais corri na vida. A figura começou a me perseguir, acelerando o passo assim que comecei a correr. Quando cheguei à porta da frente da minha casa, comecei a mexer nervosamente nos bolsos, tentando encontrar minhas chaves. Estava em pânico demais para me dar conta de que tinha deixado as chaves na mochila. Acabei desistindo de procurar as chaves e comecei a bater na porta com força. Meu pai ficou irritado quando ouviu o barulho, mas entendeu minha urgência depois que expliquei a situação. Posso dizer, inequivocamente, que os 30 segundos que passei esperando na porta de casa foram os mais longos da minha vida. Deveria ter ouvido os avisos sobre caminhar pelo parque à noite. Uma lição vivida é uma lição aprendida. No meu 8º ano, senti como se parte da minha inocência fosse arrancada de mim. Eu tinha apenas 12 anos quando o ano letivo começou, mas já estava habituada a ser mais madura que os meus colegas. Afinal, era quase como se eu fosse a mãe da minha irmã de 4 anos. Entre cozinhar e limpar, eu assumia responsabilidades que não eram típicas para alguém da minha idade. Além disso, tinha dificuldade em dizer não ou impor limites, e essa minha excessiva gentileza acabou me colocando em situações problemáticas, que vou contar a seguir. Havia um garoto na minha turma com necessidades especiais, a quem vou chamar de Carl. Ele estava em 3 das minhas 6 aulas diárias. Sempre que precisávamos formar duplas, os professores me colocavam com ele. Isso nunca foi um problema para mim, já que não concordava com a forma rude como alguns colegas tratavam Carl. Afinal, ele e o irmão gêmeo nasceram com síndrome de Down. Carl era um menino incrivelmente gentil e sempre sabia coisas fascinantes sobre qualquer tema. Foi aqui que começou a longa história da minha experiência com perseguição. Carl tinha um auxiliar, a quem chamarei de Matthew. Como eu já estava acostumada a trabalhar com Carl, decidi ser amigável com Matthew também. Essa foi uma decisão que eu viria a lamentar profundamente. Matthew tinha 29 anos na época. Lembro que eu tinha apenas 12. Após cerca de 3 meses de convívio, eu me dava bem tanto com Matthew quanto com Carl. Tudo parecia estar indo bem, até que uma das garotas mais populares da minha série me perguntou, na frente de todos, por que Matthew estava sempre me tocando. Eu disse que não fazia ideia do que ela estava falando, e outras 2 meninas concordaram com ela, me aconselhando a prestar mais atenção nos próximos dias. E foi o que eu fiz. Comecei a perceber que Matthew frequentemente colocava a mão no meu ombro ou nas minhas costas, às vezes até na parte inferior das costas. Isso me deixou extremamente desconfortável, pois até então eu não havia percebido o quão invasivo ele era. Um dia, pedi que ele parasse quando sua mão ficou perigosamente perto do meu seio direito. Isso aconteceu durante a última aula do dia. Eu disse claramente, Matthew, por favor, não me toque. Foi como se eu tivesse ofendido profundamente ele, pois ele reagiu retirando a mão abruptamente, como se tivesse se queimado. Ele então esperou o professor entrar na sala e começou a gritar comigo na frente de todos, dizendo, você mudou, precisa amadurecer. Eu pensei que você fosse diferente. Em seguida, saiu da sala, quase derrubando o professor no processo. O professor o seguiu para fora, e assim que a porta se fechou atrás dele, todos viraram para mim, perguntando o que eu tinha feito para provocá-lo. Eu contei exatamente o que havia dito a Matthew. Até Carl, que presenciou toda a cena, me defendeu.
O que menos esperava era que as meninas populares da minha turma se compadecessem de mim. Elas disseram que, se eu me metesse em problemas por causa disso, elas interviriam junto aos professores. O professor voltou e me perguntou o que havia acontecido. Eu relatei tudo o que ocorreu. O professor não acreditou em mim, mesmo eu nunca tendo lhe dado problemas antes e sendo sempre uma aluna exemplar. Aquele foi apenas o primeiro de muitos dias terríveis que estavam por vir. Matthew começou a questionar por que eu havia mudado tão abruptamente e tentou agir como se nada tivesse acontecido, continuando a tocar meus ombros e minhas costas. Eu me mantive firme todas as vezes, especialmente porque meus colegas estavam lá para me apoiar. Eventualmente, a situação escalou a ponto de ele esperar o professor entrar na sala e então começar a me repreender aleatoriamente. Até durante o almoço, ele me procurava pelo campus tentando conversar comigo. Era extremamente desconfortável ter que lidar com ele. Como ele conseguiu se tornar um auxiliar de professor é algo que eu realmente não consigo entender. Comecei a passar tempo com outros funcionários no escritório para evitar esse sujeito perturbado. Ele tentou continuar seu assédio lá, até que a recepcionista percebeu que eu estava visivelmente desconfortável e até me ouviu pedindo para ele não me tocar. Ela imediatamente interveio para me afastar dele e, a partir daí, o escritório se tornou um refúgio seguro. O ponto de ruptura foi no dia em que eu tive dificuldade para arrumar todas as minhas coisas na mochila para não ficar sozinha na sala com Matthew. Ele aproveitou minha situação e me encurralou no fundo da sala. Eu não havia mencionado antes, mas Matthew tinha 1,90 m de altura. Eu fiquei apavorada e tentei gritar, mas devido ao meu estado de pânico não consegui. Matthew me encarou e colocou as mãos nos meus ombros. Antes que ele pudesse dizer algo, uma voz surgiu da entrada. Ei, o que está acontecendo aí atrás? Aproveitei essa oportunidade para correr dali. No dia seguinte, minha professora de ciências me perguntou o que tinha acontecido. Ela já estava com um bilhete de detenção em mãos para mim, mas queria ouvir minha versão dos fatos primeiro. Contei que Matthew estava me tocando e eu queria que ele parasse, mas parecia que ninguém estava fazendo nada a respeito. Ela viu que eu estava visivelmente abalada e à beira das lágrimas, e então disse que a única razão pela qual ela não me daria detenção era porque queria que eu voltasse a ser quem eu era antes, não por causa do que eu disse sobre Matthew. Nesse ponto, eu não conseguia acreditar. Eu já tinha contado para vários membros da equipe da escola sobre o que Matthew estava fazendo e nenhum deles estava fazendo nada a respeito. Eles queriam ignorar o problema e fingir que tudo estava bem. Isso continuou por meses e nenhum professor fez algo para me defender. Minhas notas começaram a cair. Eu passei de uma aluna, nota A, para uma aluna, nota C. Meus pais ficaram furiosos comigo quando receberam meu boletim. Finalmente, desabei e tentei contar a verdade para meu pai, mas ele não quis ouvir e fechou a porta do seu quarto na minha cara. Então, fui até minha mãe e contei tudo o que estava acontecendo na escola. Finalmente, um adulto ouviu o que eu estava dizendo, e minha mãe foi até a escola no dia seguinte e causou um tumulto. Eles a encaminharam imediatamente para o escritório do diretor. Não sei exatamente o que aconteceu lá, mas pelo que minha mãe mencionou, ela teve uma discussão acalorada com o diretor sobre minha situação. Alguns membros da equipe pedagógica se manifestaram em minha defesa. Antes de tudo isso acontecer, eu não tinha a reputação de ser uma aluna problemática. Infelizmente, Carl foi removido de todas as minhas aulas. Ouvi histórias de alguns outros alunos de que Matthew humilhava e repreendia Carl sempre que ele falhava em alguma tarefa. O comportamento de Matthew finalmente teve consequências, e ele foi demitido. Ele fez a mesma coisa com outra estudante, e isso se tornou impossível de ignorar. Matthew desapareceu por cerca de 1 ano. Lembro-me de um dia, quando estava fazendo compras no shopping local com meu pai, de ter visto Matthew se escondendo atrás de algo, tentando ao máximo não ser visto. Vê-lo me assustou, e comecei a dizer ao meu pai freneticamente que estava sendo perseguida. No entanto,
Quando meu pai foi investigar, Matthew já tinha sumido. Avançando para o meu terceiro ano do ensino médio, minha mãe fazia parte de um time de futebol adulto e eu às vezes ia assistir aos jogos. Durante uma das partidas, um dos colegas de equipe trouxe alguém para assistir. Já fazia alguns anos desde que eu tinha visto Matthew pela última vez, mas assim que fiz contato visual com esse homem, não havia dúvida de que era ele. Queria que o chão me engolisse no momento em que o reconheci. Rapidamente me desculpei e corri dali. Graças a Deus, meu pai e várias outras pessoas estavam lá. Ou Matthew poderia ter simplesmente retomado de onde parou anos antes. Alguns anos se passaram e agora era o semestre de outono do meu segundo ano na faculdade. Eu praticamente tinha superado Matthew nesse ponto e estava progredindo em confiar novamente nos adultos. Um dia, enquanto caminhava para a aula, notei um grupo de homens relaxando na área central do campus. À medida que se aproximavam, eu congelei no lugar porque um dos homens parecia muito familiar. Quando fizemos contato visual, não havia dúvida em minha mente de que era Matthew. Rapidamente passei por eles, esperando estar apenas vendo fantasmas do passado. No entanto, não tive tanta sorte. A perseguição começou novamente. Matthew me cercava como um tubarão, onde quer que eu fosse. Sempre que olhava pela janela adjacente durante a aula, ele estava em algum lugar à distância, olhando diretamente para mim. Sempre que me encontrava caminhando sozinha por um corredor, um arrepio subia pela minha espinha. Eu olhava para trás e lá estava ele, espiando de trás de um canto. Um dia, ele me seguiu até o refeitório e se sentou metodicamente em uma mesa ao lado da minha. Felizmente, eu estava com um grupo de amigos. Ele começou a comer uma fatia de pizza que alguém havia deixado para trás, olhando diretamente para mim o tempo todo, como algum tipo de animal. Discretamente chamei a segurança e assim que chegaram, apontei diretamente para Matthew e disse que esse homem estava me perseguindo e me assediando. Matthew cuspiu a pizza e então correu para a porta de saída antes que a segurança do campus pudesse confrontá-lo. Fiquei envergonhada porque todos no refeitório pararam o que estavam fazendo para ver o que estava acontecendo. Uma investigação sobre Matthew foi iniciada e as imagens de segurança dele, vagando pelos corredores, corroboraram minha história e me ajudaram a montar um caso contra Matthew, para finalmente obter uma ordem de restrição contra ele. Infelizmente, Matthew desapareceu mais uma vez, e eu não o vi desde aquele dia no refeitório. Sou grata por ele ter ido embora, mas ao mesmo tempo não sou, porque não saber o que ele está fazendo agora está me deixando louca. Ele poderia estar perseguindo outra pessoa, por tudo que eu sei. Essa é uma ideia aterrorizante. Desejei muitas vezes nunca ter feito amizade com Matthew, todos aqueles anos atrás. Agora tenho 24 anos e me mudei centenas de quilômetros longe da minha cidade natal. Se alguém que está ouvindo está sendo assediado ou perseguido, não espere até ser tarde demais. Todos merecemos desfrutar de nossas vidas livremente, sem qualquer tipo de assédio. Não guardo ressentimentos contra aqueles que têm dificuldade em contar sua história, mas toda essa situação afetou minha saúde mental e tornou difícil para mim confiar em alguém. Estou sempre olhando por cima do ombro, onde quer que vá, e mudei para aulas online apenas para evitar estar no campus. Desde que me mudei, tenho tentado o meu melhor para seguir em frente. No entanto, uso essa experiência para ensinar às crianças a importância de se manifestar. Acredite em mim, sei que é difícil até pensar direito no calor do momento, mas quanto mais você se cala, mais o problema cresce e te danifica de maneiras que você nem pode imaginar. Isso aconteceu em outubro de 2016, no auge da loucura dos palhaços assassinos que estava rolando na época. Naquele momento, eu não pensei muito a respeito. Parecia apenas um monte de adolescentes procurando por uma risada fácil, assustando os outros. Eu morava sozinho em uma casa de 2 andares. Há uma caminhada de cerca de 3 milhas entre as casas vizinhas.
tudo separado por grama alta e floresta. Esse detalhe será importante mais tarde. A noite de Halloween chegou e eu estava assistindo Sexta-feira 13 na sala de estar. À frente da casa tem uma grande janela com vista para o gramado. Eram quase 11 horas da noite, exatamente quando a senhora Voorhees estava tendo sua cabeça cortada no filme. E foi quando eu ouvi uma batida pequena, mas perceptível na janela. Isso me fez dar um pulo. Que diabos? Fui até a janela e afastei as cortinas, mas tudo o que pude ver lá fora era a escuridão. 10 minutos depois, eu estava me preparando para ir dormir quando ouvi uma batida na porta da frente. Agora, a porta da frente tem esses longos painéis de vidro embaçado. Olhei através deles e não vi nada além de escuridão. No entanto, um objeto vermelho apareceu no canto. Curioso sobre o que poderia ser, mudei meu ângulo de visão e, não estou brincando, havia um palhaço parado ao lado da minha porta da frente, olhando diretamente para mim. Eu recuei surpreso enquanto o palhaço pressionava completamente o rosto contra o vidro. Vi que o palhaço tinha uma faca na mão. Peguei meu celular para discar o número da polícia e foi quando ele começou a bater no vidro com força suficiente para eventualmente quebrá-lo. Corri escada acima, tranquei a porta do meu quarto e me preparei para ligar para a polícia quando uma ligação de meu vizinho mais próximo entrou. O serviço de telefone na minha área é bem ruim. Os 2 quartos e o banheiro da minha casa são os únicos lugares onde você pode pegar um bom sinal. Atendi o telefone, mas não conseguia entender direito o que meu vizinho estava dizendo. Sua voz estava falhando e com interferências. Ele aparentemente estava em um lugar ruim para o sinal do celular. Ele disse algo que soou como se alguém tivesse invadido a casa dele. A chamada então desconectou. Rapidamente disquei para a polícia e expliquei o que estava acontecendo. Enquanto estava ao telefone, ouvi o barulho de vidro se quebrando no andar de baixo. A atendente me informou para permanecer trancado no quarto até a chegada da polícia. Então, ouvi passos subindo as escadas, seguidos por batidas na porta do meu quarto, que pareceram durar horas, até que eu ouvi as sirenes da polícia lá fora. O palhaço então gritou com uma voz estranha e forçada: "Oh, seu desgraçado, você conseguiu!" Um turbilhão de passos desceu as escadas e saiu pela porta dos fundos. Saí do quarto e encontrei com os policiais. Expliquei tudo a eles e como havia recebido uma ligação estranha do meu vizinho. Enquanto conversava com os policiais, meu vizinho veio até nós. O que ele nos disse me chocou. Ele disse que quando me ligou antes, estava tentando me avisar que um palhaço tinha invadido a casa dele e fugido na direção da minha casa. A boa notícia é que a polícia conseguiu capturar o palhaço durante a busca no quintal. Eles o trouxeram para a frente e o colocaram em uma das viaturas. Disseram que encontraram 2 facas de cozinha e um Glock 17 carregado com ele. A coisa mais assustadora sobre esse encontro é como o palhaço chegou à minha casa tão rapidamente sem um veículo. Ele saiu da casa dos meus vizinhos às 11h03 da noite e chegou à minha casa às 11h05. No dia seguinte, recebi várias mensagens de texto de um número desconhecido dizendo que eu ia morrer. Como o perpetrador estava preso nesse momento, presumo que fosse um conhecido dele, o que me faz pensar se ele agiu sozinho naquela noite. Nada aconteceu desde então, mas uma coisa é certa: eu detesto palhaços. Isso aconteceu no início dos anos 90, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos. Minha família e eu morávamos numa área rural perto de Kansas City. Esse local é muito diferente hoje em dia comparado ao que era nos anos 90. Naquela época, tinha uma atmosfera bem interiorana. Nós morávamos numa estrada de cascalho e o tráfego era bem esporádico. Normalmente, as únicas pessoas que passavam por nossa estrada eram as que moravam lá, e havia apenas algumas casas na nossa rua naquela época. Do outro lado da rua da casa onde nos mudamos, havia um campo de milho com algumas árvores ao lado da estrada. Havia um casal de garotos da minha idade
que morava no mesmo bairro, e todos nós achávamos que seria divertido construir uma casa na árvore ou algum tipo de forte. Eu estava do outro lado da rua quase todo dia. Meus amigos geralmente andavam até minha casa, e então nós íamos para o outro lado da rua brincar no forte. Lembra daquela cena na minissérie de 1990 de Stephen King's It, onde o clube dos perdedores estava construindo aquela barragem no rio fora de Derry? Pois é, era muito parecido com isso. Um dia eu estava do outro lado da rua com um dos garotos, quando notamos um carro pequeno azul passando devagar pela rua, para cima e para baixo. Como nossa estrada era bem estreita e de cascalho, não era incomum carros passarem devagar. Mas esse carro, em particular, estava andando extremamente devagar. Notei que o motorista olhava pela janela e meio que nos observava toda vez que passava. Eu o vi pelo menos mais 2 ou 3 vezes naquela tarde. Lembro-me de pensar que ele provavelmente estava curioso sobre nosso forte ou que estava perdido e pensando em nos pedir direções. Depois de um tempo, meu amigo teve que ir embora, me deixando lá sozinho. Não muito depois de meu amigo ter ido embora, vi o mesmo carro azul passando pela nossa rua novamente. Mas dessa vez, ele parou. O motorista apenas ficou lá, me encarando por um tempo, e eu comecei a me sentir desconfortável com ele. Mesmo naquela idade, eu já sabia tudo sobre o perigo de estranhos. Comecei a sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Podia ouvir as palavras do meu pai ecoando na minha cabeça. Se um estranho tentar te pegar, você corre o mais rápido que puder e grita o mais alto que conseguir. Comecei a pensar em qual direção fugir. Sabia que se corresse na direção oposta, estaria indo para um campo de milho, que se estendia por pelo menos 1 milha em todas as direções. Se corresse em direção à minha casa, teria que atravessar a rua, o que significava que teria que passar pelo cara estranho no carro. A situação me aterrorizou e podia sentir meu coração acelerar enquanto decidia o que diabos fazer. Enquanto decidia qual direção me daria a melhor chance de escapar, vi o cara se abaixando para pegar algo. Nunca vi o que ele estava tentando pegar, mas algo me disse que se eu não fugisse naquele momento, seria história. Então, vi a porta do lado do motorista se abrir só um pouco. Sabia que meu pai estava em casa naquele momento, então decidi correr para lá. Sabia que teria que cruzar a rua e passar pelo carro do homem. Então comecei a correr o mais rápido que pude pelo lado oposto ao que o carro do homem estava virado. Pude ver pelo canto do olho que o homem fechou a porta do motorista. Quando cheguei à rua, o motorista colocou o carro em marcha ré. Se eu tivesse sido um segundo mais lento, não teria conseguido. A traseira do carro dele quase me atingiu enquanto eu corria pela rua e entrava na minha calçada. Comecei a gritar o mais alto que pude enquanto corria em direção à minha casa. Meu pai imediatamente saiu e me encontrou na calçada. Quando me virei para mostrar a meu pai o homem no carro, ele já tinha ido embora. Tudo o que pude ver foi uma nuvem de poeira subindo da estrada de cascalho, enquanto o homem no carro azul saía acelerado. Aquela noite tive um pesadelo. Estava correndo por uma estrada de cascalho, aparentemente sem fim. Ofegante, suando, aterrorizado, olhava para trás e via um carro azul se aproximando cada vez mais. Acordei meus pais, aparentemente. Eu tinha gritado enquanto dormia. Tive que dormir no quarto deles por um tempo, mas eventualmente os terrores noturnos pararam. Isso aconteceu quase 2 décadas atrás, mas ainda me lembro muito bem. Não tenho dúvidas de que o homem no carro azul era o monstro sobre o qual seus pais te alertam quando você é criança. Se eu não tivesse fugido quando fugi, provavelmente seria apenas uma estatística hoje. De vez em quando ouvia histórias sobre outros garotos que desapareceram na minha área nos anos 90 e frequentemente me perguntava se o homem no carro azul tinha algo a ver com isso. Mas agora entendo porque meu pai sempre me disse para correr e gritar, e um dia estarei instruindo meus próprios filhos a fazer o mesmo.
Isso certamente foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Na época foi bastante perturbador. Sou da região de Bristol, no sudoeste do Reino Unido. Em julho de 2001, estava trabalhando no meu primeiro emprego, em uma loja de departamentos local, enquanto estudava para meus exames finais do GCSE. Eu tinha 16 anos. Usei meu primeiro salário, que era bem pequeno, para comprar meu primeiro celular, um Nokia 3210. No início, tudo era bem normal e eu estava curtindo a novidade de poder me comunicar enquanto me deslocava, enviar mensagens curtas, etc. Isso até eu começar a receber ligações perdidas vindas do futuro. Eu recebia essas ligações estranhas, geralmente durante meu turno de trabalho ou pouco antes de começar. Quando verificava os detalhes, obtinha sempre a mesma data e hora em cada ocasião. Uma ligação perdida sem número, 31 de dezembro de 2049, véspera de Ano Novo, quase 50 anos no futuro, quando eu teria 66 anos. Essas chamadas sempre vinham de sem número. Não dizia número desconhecido, dizia sem número. Isso era incomum, até mesmo para celulares no início dos anos 2000. A maioria das pessoas para quem conto essa história tenta racionalizar isso, dizendo que a data no telefone estava simplesmente errada. Mas eu provava que estavam erradas, mostrando que o telefone exibia a data correta. Eu teria considerado isso um erro isolado se tivesse acontecido apenas uma vez, mas perdi a conta depois que isso aconteceu pelo menos 13 vezes ao longo de um mês. Na 11ª vez que aconteceu, consegui atender a chamada enquanto ela estava tocando. Quando atendi, ouvi uma série de ruídos estranhos, quase alienígenas. Era quase como o chiado e o zumbido de um módem discado antigo, só que muito mais avançado e com um som mais orgânico. Infelizmente, estava muito distorcido e confuso para entender qualquer coisa. Passei alguns anos depois procurando em fóruns, salas de bate-papo e diversos sites por algum tipo de explicação racional, mas não encontrei nada. As chamadas pararam por volta de dezembro de 2001, mas a coisa mais assustadora era que toda vez que eu perdia a chamada, uma sensação estranha tomava conta de mim, como se eu estivesse sendo observado bem de perto. Nunca havia ninguém por perto quando descobria que tinha perdido uma chamada. Lembro-me de tentar tirar fotos da tela como evidência, mas de alguma forma nunca era visível em todas as fotos que tirei, em qualquer luz. Lembre-se, há 20 anos não tínhamos câmeras embutidas nos telefones e capturas de tela também não eram uma coisa. Então, o que você acha? Foi um erro aleatório ou seria meu eu do futuro tentando me alertar sobre algo? Poderiam ser alienígenas ou alguma forma de tecnologia de comunicação temporal sendo testada em mim? Ou talvez fosse apenas mais um glitch na matriz? Tudo o que sei é que na época senti que estava muito errado, como se eu tivesse tropeçado acidentalmente em algo que não deveria. Isso aconteceu quando eu tinha apenas 7 anos. Naquela época, meus pais sempre me levavam para a casa da minha avó nos finais de semana. Eu mal podia esperar por esses dias, pois adorava ficar com ela. Nós costumávamos caminhar pelo bairro e conversar com as pessoas que ela conhecia. Minha avó era uma pessoa muito religiosa, e nós íamos à igreja com muitos dos moradores de seu bairro. Era uma comunidade muito acolhedora, e frequentemente organizava vendas de garagem nos finais de semana durante os meses mais quentes, que geralmente atraíam um bom número de visitantes. Em um desses finais de semana, meus pais decidiram nos acompanhar a uma dessas vendas. Eu estava extremamente animado. Normalmente, nós gostávamos apenas de olhar ao redor e raramente comprávamos algo. Eventualmente, chegamos a uma casa que tinha caixas de brinquedos dispostas ao longo da entrada da garagem. A venda estava acontecendo em uma casa que nunca tínhamos visitado antes e não conhecíamos os moradores. Quando vi todos aqueles brinquedos, achei que tinha encontrado um tesouro. Enquanto eu estava ocupado explorando aqueles brinquedos recém-descobertos, minha avó e meus pais estavam um pouco distantes, olhando alguns pratos e móveis e conversando com algumas das outras pessoas presentes.
Um homem mais velho, que parecia ter cerca de 60 anos, se aproximou e começou a me observar vasculhar as caixas com um sorriso no rosto. Minha, que jovem bonita você é. Você gosta de brinquedos? Ele disse. Eu prontamente respondi que sim, sem pensar muito a respeito. Eu estava prestes a sair para perguntar à minha mãe se eu poderia comprar um cavalo de brinquedo que tinha encontrado, mas antes que eu pudesse ir, ele disse que me daria de graça e me entregou com um sorriso no rosto. Ele começou a pegar alguns outros brinquedos das caixas e a me entregá-los, insistindo que eu poderia levar todos os brinquedos que quisesse. Ele me disse que tinha muito mais brinquedos dentro de sua casa que eu também poderia ver e brincar, e sugeriu que eu fosse com ele. Antes que eu percebesse, estava sendo conduzida para dentro de sua casa. Minha mãe então apareceu atrás de mim e me puxou para longe dele, perguntando o que diabos estava acontecendo. Ela estava visivelmente irritada, me segurando com firmeza e encarando o homem com um olhar fulminante. Ela deve ter percebido o que estava acontecendo justo a tempo e interveio. Meu pai e minha avó estavam logo atrás dela. O homem não disse nada enquanto minha mãe e minha avó começaram a repreendê-lo. Isso chamou a atenção de todos os outros presentes, deixando todos imediatamente desconfiados. Eu não me lembro exatamente do que foi dito, pois meu pai me pegou no colo e me levou de volta para o carro. Lembro-me de minha avó ligando para a polícia antes de irmos embora. Naquele momento, eu não entendia completamente a gravidade da situação. Anos depois, fiquei sabendo que o homem frequentava a mesma igreja que minha avó e participava de muitos eventos organizados pela igreja, incluindo eventos para jovens. Aparentemente, a polícia encontrou uma grande quantidade de pornografia infantil no computador dele e ele foi preso pouco tempo depois. Agora, aos 19 anos, ainda fico arrepiada ao pensar no que poderia ter acontecido comigo se minha mãe não tivesse percebido o que estava acontecendo. Esse acontecimento se deu quando eu estava na 4ª série. Hoje tenho 42 anos. A internet, como conhecemos atualmente, não existia. Infelizmente, não tenho artigos de jornal para comprovar minha história, mas guardo uma lembrança muito nítida do que aconteceu naquele dia. O dia em que minha amiga quase perdeu sua inocência e talvez sua vida. Aqui vai o contexto. Desde sempre, tive um hábito bastante estranho e mantenho até hoje: andar na ponta dos pés. Não sei explicar o motivo, mas indo para a escola, sempre acabava me destacando por isso. Por mais que tentasse andar com os pés no chão, sempre voltava a andar na ponta dos pés. Isso fez minha família pensar que eu tinha nascido para ser bailarina. Apesar de amar dançar, eu era mais moleca. Preferia subir em árvores a usar vestidos. Então, quando minha mãe, que trabalhava em 2 empregos, me matriculou em aulas de balé no centro comunitário, achei que teria que me acostumar com os vestidos. A professora de dança, Mulani, ficou impressionada com minha habilidade, mas não gostou muito da minha altura nem da situação financeira dos meus pais, já que era uma aula cara. No final da minha audição, disseram-me que eu era alta e desengonçada, uma maneira delicada de aumentar a confiança de uma garota. Ao sair da sala e entrar no corredor, ouvi Mulani dizer baixinho que não ensinaria crianças pobres. Parei no meio do caminho, me virei e disse: como é? Ela respondeu: não dou aula para gente da favela. Meu rosto ficou tão vermelho que minhas orelhas estavam roxas. Naquele momento, decidi que daria um jeito naquela arrogante. Antes que pudesse reagir, senti uma mão no meu ombro e uma voz masculina disse: isso aí é espírito de lutadora. Já pensou em tentar karatê? Sr. Dias era um instrutor de karatê bem conhecido e respeitado na nossa região. Ele queria que eu experimentasse sua aula sem cobrar nada. Seria sua primeira aluna, mas ele via potencial em mim, e eu ainda sou muito grata a ele por isso. Quando comecei a treinar, ele notou o meu jeito de andar na ponta dos pés e, em vez de zombar, me ensinou a transformar isso em uma arma.
Até hoje, minhas pernas são pura musculatura, dos bezerros às coxas, e chuto mais forte que uma mula. Era nessa época que nossa pequena cidade na costa da Carolina do Norte estava sendo aterrorizada por um homem que sequestrava jovens garotas. Ele as levava, abusava delas e depois as amarrava, vendava e as deixava em outra cidade no meio da noite. Ele era um monstro. Não matava suas vítimas, mas cada ataque era mais violento que o anterior. Sr. Dias mudou suas aulas por 1 ou 2 semanas e nos ensinou a usar nosso ímpeto contra agressores para escapar. Olhos, nariz, virilha e rosto, ele dizia. Se fôssemos atacadas, deveríamos tentar arranhar e bater no rosto e nos olhos do agressor. Isso não só poderia cegá-los, mas também facilitaria identificá-los depois. Mais importante, ele enfatizou o sistema de duplas. Disse para não gritarmos estupro, pois apesar de muitas pessoas quererem impedir que isso aconteça, muitas não querem ver e carregar essa imagem na cabeça. Devíamos gritar fogo ou perdi meu braço. Por mais estranho que pareça, isso funciona. As pessoas são compelidas a olhar para um incêndio, mas ainda mais se alguém estiver perdendo um braço. Agora, sobre o dia em questão. Eu estava na 4ª série, e o ano era 1990, primavera. Na época, estava com minha melhor amiga, que chamaremos de Ginny. Decidimos dar uma volta pelo bairro. Havia 2 entradas principais no bairro, que formavam um círculo com 2 ruas paralelas no meio. As casas ficavam ao longo de cada rua, com lotes de no máximo 1,5 acres, algumas até mais próximas. Era muito fácil entrar por uma entrada, sair pela outra e não ser visto por ninguém, mesmo que se prestasse atenção nos veículos que passavam. Isso também era na época em que usávamos os postes de luz para saber a hora. A regra era que quando os postes acendessem, era hora de ir para casa. Eu e Ginny caminhávamos pela estrada principal em direção à parte de trás do bairro, apenas sendo 2 garotas jovens conversando sobre os meninos de quem gostávamos e sobre o bandido que vinha aterrorizando nosso estado. Uma conhecida nossa, Kelly, tinha sido a vítima mais recente. De uma garota extremamente sociável, ela se transformou em uma frequentadora assídua de hospitais psiquiátricos, chegando até a tentar tirar a própria vida. Enquanto conversávamos, notei por cima do ombro um carro desconhecido se aproximando lentamente. Um arrepio percorreu minha espinha. O carro era um Pontiac de cor marrom desbotado ou bordô. O motorista me fazia lembrar de Jeffrey Dahmer, com seus óculos de aro grosso vermelho, cabelos loiros encaracolados e um sorriso que me dava calafrio. Ele já estava com a janela abaixada e parou o carro ao nosso lado. Olá, meninas. Estou tentando pagar a conta de luz e não consigo encontrar a companhia de eletricidade. Vocês podem me dizer como chegar lá? Por coincidência, a única companhia elétrica da nossa cidade ficava a menos de 1 quilômetro do nosso bairro. De fato, eu poderia atravessar a floresta a pé e chegar diretamente à porta da frente. Naquela época, a única maneira de pagar a conta e reativar o serviço era pessoalmente no escritório da companhia. É onde você paga para ligar o serviço, então é só ir até lá, respondi, quando percebi um mapa aberto ao lado dele no banco do passageiro. Ele explicou que sua mãe tinha sido a responsável por ligar a eletricidade, que ele era novo na área e que tinha acabado de voltar do serviço militar. Algo me soou estranho. Seu cabelo era longo demais para alguém que supostamente estava no exército, e ele não tinha um adesivo que permitisse acesso às bases militares. Próximos a nós ficavam o Camp Lejeune e o Cherry Point, onde ambos os meus avós serviram. Você pode me mostrar aqui no mapa? Ele pediu, chamando Ginny para mais perto do carro. Ela, sem perceber o perigo, começou a se aproximar. Olhei em volta e vi que não havia ninguém por perto. Rapidamente, voltei minha atenção para Ginny e o homem. A voz do Sr. Dias ecoou em minha mente. Lute se não puder fugir. Algo ruim acontecerá com Ginny se você não agir. Quando Ginny se aproximou, a expressão do homem se transformou numa visão de pura maldade, como se eu estivesse vendo um humano se transformar em uma criatura demoníaca. Obrigado, querida.
Aponte aqui para mim, ele disse enquanto travava o olhar no meu, com um sorriso nauseante. Foi então que eu rapidamente puxei Ginny. Espera, não se incline. O grito de Ginny ecoou pela rua no momento em que vi o homem estender a mão sobre o banco do passageiro e agarrar seu braço. O carro começou a se mover lentamente, enquanto ele lutava para puxá-la para dentro. Gritei, envolvendo meus braços ao redor do corpo superior de Ginny e puxando-a com toda a força que tinha, sabendo que cair no asfalto iria doer muito, mas isso era irrelevante, contanto que eu continuasse segurando Ginny. Nós duas caímos no chão e, como previsto, doeu muito. Nesse momento, alguns vizinhos, alertados pelos nossos gritos, saíram de suas casas. Eu arrastei Ginny para a segurança enquanto o carro se afastava rapidamente. Uma das pessoas que saiu era a mãe do meu amigo Brandon, que conseguiu anotar a placa do carro e fazer uma descrição detalhada do motorista e do veículo. O homem que encontramos naquele dia era o monstro que vinha sequestrando jovens garotas na Carolina do Norte. Não me lembro do nome dele, mas minha mãe fez de tudo para me proteger antes desse incidente, e isso só piorou depois. Agora que sou mãe, entendo melhor a preocupação dela. Ela se orgulhou de mim e das minhas ações naquele dia. Ginny também ficou muito grata, e fico feliz em dizer que ela está bem hoje. Kelly, a garota que mencionei antes, serve de exemplo do que poderia ter acontecido com Ginny se eu não tivesse intervindo. Kelly teve uma vida difícil e hoje em dia mal fala com alguém. Não sei todos os detalhes, mas o monstro acabou preso. As descrições do carro e do motorista coletadas no meu bairro ajudaram na sua captura. Frequentemente, penso naquele dia no centro comunitário, quando fui ridicularizada por alguém que achava que eu não valia o investimento. Contra todas as expectativas, o Sr. Dias viu potencial naquela garota alta e desajeitada que andava na ponta dos pés. Ele foi a voz guia em minha cabeça naquele dia, e se não fosse por ele, eu não teria conseguido salvar Ginny. Isso aconteceu em 2012, quando eu ainda estava na faculdade. Eu e alguns amigos decidimos nos juntar e alugar um apartamento de um quarto perto do campus. Naquela época, éramos todos muito festeiros e queríamos nosso próprio espaço para poder curtir esse estilo de vida sem nos preocupar com nossos pais ou a administração da escola. O conjunto de apartamentos ficava numa parte meio problemática da cidade, com a polícia sendo chamada pelo menos uma vez por semana para separar brigas ou responder a relatos de invasões. Tudo o que fazíamos lá era tomar banho e dormir. Ouvir brigas domésticas e discussões através das paredes era só mais uma parte do pacote. Uma noite, meus colegas de quarto foram para uma festa enquanto eu fiquei para estudar para um exame que se aproximava. Tirando um pouco de música do Tupac, tocando em algum lugar nos andares superiores, as coisas estavam bem tranquilas. Eram mais ou menos 11 horas da noite, quando ouvi um barulho estranho vindo do corredor do lado de fora da porta da frente. Parecia um objeto grande de metal sendo arrastado pelo chão de concreto. Também havia um barulho abafado, como se alguém estivesse tentando dizer algo, embora eu não conseguisse distinguir nenhuma palavra. Isso continuou por uns 10 minutos, antes de surgir um som alto de algo batendo. Foi nesse momento que me levantei e caminhei até o olho mágico. A princípio, não vi nada, então esperei para ver se alguém passaria pela minha porta. Cerca de 1 minuto depois, uma figura apareceu e ficou parada entre a minha porta e a porta do outro lado. Era um homem caucasiano, e agora vou listar 3 coisas que imediatamente fizeram todos os alarmes na minha cabeça dispararem. O homem estava sem camisa e completamente encharcado de suor. Havia um grande machado na mão direita dele, que ele arrastava atrás de si. E, por último, mas não menos importante, esse indivíduo perturbado estava usando uma máscara de gás de couro preta que cobria completamente o rosto dele. Eu estava pasmo. Isso é o tipo de coisa que você vê em filmes de terror de baixo orçamento. Esse tipo de coisa não acontece na vida real.
Foi um choque total para o sistema. Como se lendo minha mente, uma voz abafada e arrepiante começou a cantar. Come with me, Hail Mary, run quick see. What do we have here now? Do you wanna ride or die, Lada? Assim que o homem terminou o verso, ele levantou a perna esquerda e arremessou o machado na minha porta. O movimento foi tão rápido que me fez cair para trás. Assim que me levantei, ouvi outra voz mais adiante no corredor. Ei, que diabos você está fazendo? Corri de volta para o olho mágico. O homem mascarado já tinha ido. À esquerda da minha porta de entrada, havia uma escada de incêndio pela qual ele conseguiu escapar rapidamente. Então vi o segurança do prédio aparecer na minha visão, com seu taser em mãos. Ei, você quer que eu chame a polícia? Gritei através da porta. Sim, por favor. Vou voltar lá fora para tentar cortar o caminho dele. Imediatamente liguei para a polícia e expliquei a situação. Infelizmente, o homem mascarado conseguiu escapar tanto do segurança quanto da polícia. O complexo era cercado por uma pequena floresta e havia muitas maneiras de ele fugir. Depois que o contrato de aluguel terminou, me mudei daquele inferno. Um lunático andando de um lado para o outro no corredor fora da minha porta, usando uma máscara de gás e arrastando um machado atrás de si enquanto cantava uma versão arrepiante de uma música do Tupac, foi a gota d'água. Foi uma experiência aterrorizante, mas agora posso olhar para trás e rir. Espero que vocês tenham gostado da minha história e se cuidem. Eu tinha 17 anos e morava na Inglaterra quando isso aconteceu. Na época eu tinha 16 anos e estávamos em dezembro do ano anterior. Eu e meus amigos vivíamos em uma pequena vila localizada a cerca de 20 milhas ao sul de Manchester. Ficava a apenas 2 minutos de trem de uma vila maior que frequentávamos bastante, pois estudávamos lá e havia mais o que fazer. Nossa pequena vila realmente não oferecia muito para um grupo de adolescentes de 16 anos cheios de energia. Havia um antigo prédio de escritórios abandonado na Vila Maior, a cerca de 5 a 10 minutos de caminhada do centro da vila, onde ficavam todas as lojas. O prédio de escritórios era bastante sinistro à noite. Cada andar era igual. Um grande espaço de escritório à direita de uma escada que levava ao corredor dos fundos. À esquerda ficavam os banheiros e várias outras salas menores. Nós entrávamos por uma janela quebrada, que depois cobríamos para que ninguém soubesse que estávamos lá. Uma vez dentro do prédio, a primeira coisa que fazíamos era subir para o telhado para ter uma vista panorâmica da vila abaixo. Uma noite, eu e 3 dos meus amigos decidimos jogar esconde-esconde no prédio. As regras eram que os procuradores tinham que contar no telhado e dar pelo menos 5 minutos antes de descer para procurar os escondidos. Depois de várias rodadas e de trocar os times algumas vezes, um amigo e eu decidimos que seria uma boa ideia nos escondermos perto da escada, para que quando os procuradores descessem, pudéssemos subir discretamente e nos esconder no telhado. Depois de conseguirmos subir para o telhado sem sermos vistos, ficamos lá por cerca de meia hora. Os 2 procuradores eventualmente se cansaram de nos procurar e subiram para o telhado, onde pulamos para fora e os assustamos por diversão. Quanto tempo vocês ficaram aqui em cima? Um deles perguntou. Eu disse que tínhamos ficado lá o tempo todo. Ele me olhou confuso, mas não disse mais nada. Então, decidimos jogar mais uma partida antes de irmos embora. Agora era a nossa vez de procurar. Começamos o cronômetro e os antigos procuradores desceram a escada. Depois de passados 5 minutos, começamos nossa busca. Ao chegar ao topo das escadas, olhei por uma das grandes janelas dos escritórios principais, onde se podia ver a escada dos fundos, e vi um dos escondidos descendo por ela. Pensei em ser esperto e descer as escadas principais para cortar o caminho, mas quando cheguei lá, eles tinham desaparecido. 15 minutos depois, eu e meu parceiro estávamos ficando entediados e um pouco assustados. Sabíamos que eles estavam em algum lugar no prédio, pois continuávamos ouvindo passos, portas se fechando e coisas caindo no chão.
decidimos trapacear e fazer uma chamada de FaceTime para um dos escondidos. Quando meu amigo atendeu, ficamos horrorizados ao ver luzes de Natal do lado de fora do prédio. Eles tinham nos abandonado e o que estávamos ouvindo não eram nossos amigos. Imediatamente desligamos e nos olhamos antes de sair correndo de lá. Depois de nos encontrarmos com os outros dois, eles contaram que, para se vingarem por termos sido mais espertos, acharam que seria engraçado nos deixar no prédio, sabendo que alguém ou algo definitivamente estava lá conosco. Depois de me acalmar, pois estava furioso com eles, todos conversamos sobre o que vimos. Meu amigo explicou que, enquanto tentavam nos encontrar, ambos viram alguém na escada dos fundos e também ouviram pessoas conversando. Eles começaram a ouvir portas se abrindo e fechando e coisas caindo no chão. Quando perceberam que estávamos no telhado, decidiram nos deixar e pregar uma peça em nós. Respondi contando que também vi uma figura nas escadas dos fundos e que também ouvimos exatamente as mesmas coisas que eles. Até hoje, ainda não tenho ideia do que estava conosco naquele prédio. Já havíamos entrado naquele prédio várias vezes antes e nunca tivemos esse problema. Pensar que, por horas, estávamos jogando esconde-esconde sem saber que algo ou alguém estava lá conosco me deixa enjoado. O prédio foi demolido um mês depois desse incidente e planejam substituí-lo por um conjunto habitacional.